maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, Começou a falar, né, da sua faculdade. onde era necessário ser pregado. Oi, escolhido! Seja muito bem-vinda a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de esperança e de transformação. Quem vos fala é aqui a Daniele. E é claro que a gente vai ter um bate-papo bem descontraído. Hoje eu tô com uma convidada muito especial. É a Alessandra. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Olá, que alegria estar aqui com você, Dani, que privilégio poder participar deste projeto dos escolhidos, compartilhar a palavra de Deus, compartilhar experiência, né? Quando eu era pequena, né? Lá nos anos 70, 80, a gente não tinha tanta televisão, tanto acesso à informação, e a coisa que as famílias mais faziam era sentar e conversar, né? As pessoas conversavam, trocavam suas experiências, o seu dia a dia, e isso com o tempo foi se perdendo. Então, poder aqui fazer isso é aquele gostinho de infância, de poder conhecer um pouquinho de você, você conhecer um pouquinho de mim, e assim a gente de mãos dadas seguir para o alvo. Glória a Deus, é isso mesmo. E você que está nos assistindo, aproveita essa oportunidade, seja um missionário das redes sociais, envie esse testemunho para o máximo de pessoa que você conhece no grupo do WhatsApp, porque o testemunho alcança as vidas. Ali você vai fazer a pessoa se conectar com Deus. Então curte, compartilha, deixa nos comentários, eu sou um escolhido, porque você é um escolhido do Senhor. Quando você faz isso, essa plataforma entende que esse conteúdo é relevante e indica para mais e mais pessoas, e assim o reino vai ser expandido. Aproveita também e se inscreve no nosso canal para sempre ter avisos para mais conteúdo como esse. Eu quero já começar ouvindo a Alessandra contar como foi o seu encontro com Cristo. Conta pra gente. Vamos lá. Bom, eu tenho 52 anos, já estou aumentando a minha idade, vou fazer 53. Eu gosto muito de sempre me apresentar como a filha da Dona Creuza, do Dr. Mariano, irmã do Anderson, do Adriano, mãe do Tiago. Tenho também a minha netinha Ema, a minha nora Amanda, minhas cunhadas Andréia e Adriana, minhas sobrinhas, a Mariana, a Giovana, o André, e também o Adrianinho e a Esther, que é da família também. Acima de tudo, filha de Deus. Eu vim de berço católico, né, como a maioria do povo brasileiro, né? A gente nasce meio que católico aqui no Brasil, mas sempre tive um olhar para Deus. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu tinha um dos meus sonhos, né? Que a gente, quando criança, tem muitos sonhos. Eu queria ser freira. Por quê? Porque a minha imagem de freira era que só as freiras e os padres tinham acesso a Deus, que eles podiam ter uma vida de oração. E o que eu ouvia contar é que eles acordavam às 5 horas da manhã, que iam orar, daí a luz apagava às 10 horas da noite, e eu achava a rotina da vida deles maravilhosa. Só que, ao mesmo tempo, eu queria ser mãe, né? Eu gostava de brincar de boneca, queria ser mãe, e não combinava, né? Você ia ser freira, você ia ser mãe. Até que eu assisti aquele filme A Noviça Rebelde, não sei se você assistiu, Sim. mas é um clássico, né? Sim. Dos anos 60 ou 50, já nem lembro mais. E ali a Madre Superiora falou para a noviça, quando ela se vê apaixonada pelo viúvo lá, a Madre Superiora percebe e fala para ela que existiam várias maneiras de servir a Deus, que ela não precisava estar dentro do convento, mas que era para ela pensar se Deus não tinha chamado ela para casar com esse viúvo e ser mãe dos filhos dele. E ali foi muito forte para mim, porque eu falei, oba, eu posso servir a Deus e ser mãe, que era meu grande sonho. Mas isso tudo eu era muito pequena, o tempo foi passando, tal, e só verdadeiramente me converti aos 36 anos.
Isso não quer dizer que até os 36 anos eu não era devota, eu não era uma pessoa que buscava a Deus, não, nada disso. A diferença é que eu passei a ter entendimento da palavra de Deus, né? E eu, independente da religião, eu busco ao Senhor desde pequena. E, e nesse tempo também o meu avô, o pai da minha mãe, meu avô Cícero, ele era da congregação cristã do Brasil e tinha largado tudo em São Paulo para montar a igreja, né? Porque ele era pedreiro, essas coisas, para montar a igreja lá em Juazeiro do Norte. E eu me lembro que das 2 vezes que eu fui visitá-lo, quando eu tinha 4 e 5 anos, ele sempre pegava eu e meu irmão e colocava a gente lá na frente da igreja para falar um corinho, né? Um hininho lá do livrinho, ou falar um versículo. E aquilo lá era uma semente que caiu no meu coração. Né? Hoje a gente entende, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Ainda que a semente tenha sido plantada, ainda quando eu era muito pequena, um dia ela deu fruto. E eu tinha uma amiga que ela era dessa denominação que eu sou, que é a Igreja Apostólica Casa Firme, dos Apóstolos Wissan e Denise Halaui, e ela sempre me falava, na época assim, eu lia a Bíblia, mas eu ia em todos os lugares, né? Porque a gente acha que todos os caminhos levam a Deus, e depois a gente descobre que só há um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. E ela, por insistência, um dia me convidou. Eu estava passando por várias situações, eu tinha uma vida muito frágil na época, e ela me convidou para ir a esta igreja, falando que o pastor de lá era um profeta libanês. Isso me chamou a atenção, porque eu sou de família por parte de pai de origem libanesa também. Enfim, pela insistência dela, um dia nós marcamos e eu fui até essa igreja. Cheguei até antes que ela no culto e fui, os diáconos me receberam muito bem, fui para o fundinho assim da igreja e eu estava sentada ali olhando, a pastora Denise estava lá cantando, estava ensaiando para começar o culto, e de repente eu escuto no meu ouvido, assim, audivelmente: ufa, até que enfim você chegou onde eu queria. Quando eu ouvi essa voz, foi tremendo, porque eu virei assim para o lado e achei que alguém tivesse Meu falando Deus do céu. comigo, Forte, né? soprando no meu ouvido, né? Olhei para um lado, para o outro, mas só que eu estava no fundo da igreja e ninguém tinha falado comigo. Mas eu já conhecia a voz de Deus, né? Daí eu entendi que o Senhor estava me chamando para aquele momento. Eu ouvi, guardei aquilo no meu coração. Na época, eu tinha um relacionamento que a pessoa não gostava que eu fosse em igreja evangélica. Então, me falaram que tinha um culto no lar de mulheres durante a semana. E eu treinava durante a semana, né? E eu falei, ótimo, porque daí eu vou para o meu treino, estou na rua mesmo, e vou assistir o culto. E comecei a frequentar um culto no lar de uma pastora que chama Márcia Risco, que é uma querida, sou apaixonada por ela. Mas lá também eu ia bem quietinha, bem caladinha, ficava lá no fundo. Um dia, daí eu via que aquelas mulheres, né? Porque apesar de eu ser jornalista, de eu ser falante, trabalhar com comunicação, teatro, eu sou quieta, sabe? Eu gosto de ficar quietinha nos lugares, né? Fico muito na minha, tal. E eu fazia assim lá. Paralelamente, profissionalmente, nessa época, eu tinha encontrado uma amiga, Cláudia Godoy, que ela tinha acabado, recém saído da Record News, e a gente estava com um projeto juntas para fazer um programa, uma revista eletrônica semanal aqui na região que eu moro, na região de Alphaville. E a gente estava com um projeto a vento e popa, tal. Até aí tudo bem. Só para você entender o que eu vou falar da conversão. Daí um dia essa pastora Márcia Riso chegou para as mulheres, era final de outubro, começo de novembro, e propôs uma semana de jejum e oração com o tema chamado Derrubando os Muros de Jericó,
em cima do livro de Josué, capítulo 6. E quem vai fazer? Daí todo mundo levantava a mão. Qual que era o desafio? Todo mundo acordar durante 7 dias, às 3 horas da manhã, e fazer suas orações, andar em volta da mesa, e Deus ia operar milagres nesse período. E na semana seguinte a gente iria entregar o jejum, e a oração ia compartilhar o que teria acontecido. Eu olhava para aquelas mulheres, né, muitas afortunadas, né, chiques, maravilhosas, e ficava pensando, essa mulherada vai acordar às 3 horas da madrugada para orar? Eu não tinha entendimento. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar nesse desafio, eu quero saber o que acontece aí. Ela está falando que acontece, vamos ver o que acontece. Eu não tinha noção. Então, coloquei lá o despertador, comecei a acordar. 3 horas da manhã, eu não sabia nem o que fazer. Né? Levantava, eu não sabia o que fazer, mas ficava rodeando em volta ali. Primeiro dia passou, segundo dia passou, terceiro dia passou. Quando foi no quarto dia, eu me lembro que eu me ajoelhei no chão e começou a vir à minha memória aquelas coisas profissionais e de talentos que eu fazia desde pequenininha. Comecei a dançar, minha mãe me colocou no jazz com 4 anos de idade. Com 11 anos eu fiz e montei o meu primeiro evento. Né? Eu reuni criançada para fazer um evento, um musical para o Dia das Mães. Então eu sempre fui ligada com comunicação, televisão, e comecei a trazer à memória tudo. E ali naquele momento eu tive um grande temor, porque eu reconheci que não era meu talento, que não se tratava da Alessandra, mas que quem tinha colocado e dado para a Alessandra tinha sido o Senhor. Então, quando caiu minha ficha ali, eu fiz uma entrega. Eu devolvi, falei assim, Senhor, hoje eu reconheço que a dança, o teatro, o jornalismo, daí fui listando todas as coisas que eu fazia profissionalmente. E daí eu falei assim, eu reconheço que nada veio de mim, que não é porque eu sou boa, mas é porque o Senhor me entregou isso. Então agora eu quero te devolver. E a partir de hoje, eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não quero fazer mais pela força do meu braço, mas pela tua vontade. Eu te entrego, te devolvo todos os talentos. E foi um encontro muito forte, né? Nesse meio tempo eu também tinha encontrado um cartãozinho, que eu falei para você, eu era religiosa, né? Então, por exemplo, o meu cartãozinho sempre tinha um versículo, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Né? Eu mandava no meu e-mail o meu release para jornalistas, sempre tinha um versículo, né? Sempre tinha o JC de Jesus Cristo. Eu tinha religiosidade, eu só não conhecia de uma maneira mais íntima, né? Mais íntima ao Senhor Jesus. E eu tinha fechado minha assessoria de imprensa em 2003, porque eu tinha me casado com uma pessoa pública e comecei a cuidar da carreira dele, a produzir, a empresariar, a fazer todas as coisas. Né? Então, isso foi 2007 que aconteceu. Da primeira vez que eu fui na igreja foi em fevereiro de 2007. Essa época era outubro de 2007. Quando nós fomos fazer o culto seguinte, para a entrega do jejum e da oração, foi a primeira vez que hoje a apóstola Denise, na época ela era pastora, foi conhecer a célula, esse grupo na casa, esse grupo da Márcia Riso, na casa das pessoas. Ao mesmo tempo que ela foi ministrar ali, ela foi encontrar uma grande novidade. Ela estava entrando para a televisão para fazer uma revista eletrônica chamada Mulher da Verdade. Naquele momento que ela falou isso, eu nunca tinha falado com ela, embora fosse eventualmente na igreja. No final do culto, me apresentei, eu não sabia que ela sabia quem eu era, mas eu falei, olha, meu nome é Alessandra, eu sou jornalista, trabalho, fiz assessoria de imprensa
muitos anos, trabalho na área, tenho muita parceria com cabeleireiro, com restaurante, roupa. Se você quiser parceria, eu posso ajudar no seu programa. E daí ela pegou aquele cartão, mandou a produção, na época dela, me chamar, e eu comecei a ir, assim, ela me chamava para ir assistir o programa, daí me chamou para gravar, fazer um teste e tal. Concluindo, em 3 meses, eu deixei meu projeto pessoal, que eu ia fazer com a Cláudia. Na época, eu ia fazer com a Cláudia Godoy. Tinha uma pessoa do primeiro Big Brother, que era o Tirso, que era um chefe de cozinha, que ia fazer, a gente ia pegar ele para fazer a parte de culinária, patrocínio de vinho, tudo. Ela morava numa mansão em Alphaville. Todo esse projeto eu troquei para servir neste programa chamado Mulher da Verdade. E em 3 meses, eu comecei a dirigir e a fazer reportagem pelo programa. Ou seja, Deus me colocou dentro da igreja para poder caminhar junto com ele, porque, como eu falei, eu não podia, né? O meu companheiro, meu marido, ele era espírita. Então, ele não queria que eu fosse igreja evangélica. Então, o que Deus fez? Ele criou uma situação para que eu fosse trabalhar dentro da igreja, né? Eu continuava trabalhando com ele, mas já fui trabalhar dentro da igreja, para poder caminhar com ele, conhecê-lo e poder ouvir e atender o chamado que ele tinha para mim. Então, a minha conversão foi exatamente assim. Foi algo assim sobrenatural. Foi uma voz bufando no meu ouvido, ufa, até que enfim você chegou onde eu queria. Daí depois eu sempre falo, meu Deus, quando eu lembro da história, eu falo assim, meu Deus, eu te dei trabalho, hein? Para o senhor bufar, ufa, é porque eu te dei trabalho. Meu Deus, que lindo, Né? que lindo. É assim, a gente ouve muitos testemunhos e cada um, o Senhor, ele trabalha de uma forma, cada um ele chama num tempo e numa estação. Mas foi lindo o seu chamado porque foi algo muito particular. Você ouviu a voz de Deus, né? Tem pessoas que sentem um sentimento ou tem um sinal, uma palavra, e o Senhor veio e falou particularmente com você. E mais ainda, você se entregou, porque muitas pessoas chegam a ouvir sim a voz audível como você ouviu, mas endurece o coração. E você que está nos assistindo aqui, se você já ouviu a voz do Espírito Santo, se você já ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração, é isso que a palavra nos recomenda. Entregue os seus dons, como a Alexandra fez. A Alessandra fez, entregou para o Senhor os dons delas e o Senhor trouxe, porque o reino do Senhor tem espaço para todos, né? Fala que é grande a seara e são poucos os ceifeiros. Então, o Senhor, ele tem algo, ele fala que há um propósito, há um chamado na nossa vida. Quando nós nos derramamos perante o Senhor, ele vem e vai trazendo e vai colocando as coisas no seu devido lugar. Basta a gente confiar, acreditar e descansar no Senhor, porque ele vem e trabalha e ele transforma a maldição em bênção. Nós cremos assim. Alessandra, eu queria te ouvir falar do seu testemunho. Eu sei que você tem muitos testemunhos para a honra e glória do Senhor. Deus trabalha na nossa vida de forma extraordinária, mas eu queria te ouvir falar do seu testemunho de saúde, o que o Senhor tem feito na sua área da sua saúde. Muitas pessoas hoje em dia pode estar acamada assistindo a gente, pode ter algum ente querido. Envia esse testemunho que eu creio que vai trazer chaves, vai trazer esperança para essas vidas. Então, aproveita esse momento para compartilhar esse testemunho. Vamos ouvir o testemunho da Alessandra sobre a área da saúde. Então, desde isso já se passaram 16 anos, quase 17 anos. Eu ali fiel, eu verdadeiramente fiz uma entrega ao Senhor. Foi assim? Não, foi um caminhar com Deus, um buscar a palavra de Deus. Tanto é que muitos dogmas que eu tinha, muita coisa da religiosidade, ele foi me libertando, né, conforme eu ia lendo a palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes de eu entrar no meu testemunho atual, eu sinto no coração de contar sobre isso ainda, sobre essa libertação
me despojar da entrega de uma trajetória, de um crescimento com Cristo, porque, como eu falei, eu ia em vários lugares e não conhecia a verdade. E na minha casa, quando eu estava, assim, mesmo quando eu voltava assim, da igreja, tinha muitas questões dentro do meu coração. E um dia ele falou para eu ler o livro de João e me disse que Maria ia me trazer um grande ensinamento, né? Ele iria falar comigo através do livro de João, mas que a Maria, mãe de Jesus, iria me ensinar algo da parte dele. E quando eu cheguei lá no primeiro milagre de Jesus, né, nas bodas de Caná, quando diz a palavra que eles estavam ali, né, em João, capítulo 2, eles estavam ali aqui, ó, capítulo 2, no início do capítulo 2, fala que 3 dias depois houve um casamento em Caná, né? Foi convidado a mãe, Jesus, e ele foi junto com os discípulos. E que ali, em um certo momento, a gente conhece a história, e sabe também que naquela época, né, pegando um pouquinho o contexto da época, as festas de casamento não duravam 4 horinhas, 6 horinhas, não eram fest, elas duravam dias, né? Até porque as pessoas vinham de várias partes, ficavam nas hospedarias e ficavam ali durante todo o dia festejando este matrimônio. E diz a palavra que chegou um determinado momento, o vinho acabou. O vinho era a coisa mais preciosa que ele serviu ali no casamento, né? E Maria ficou sabendo, Maria teve essa informação. Ora, a gente já sabe que se ela teve essa informação é porque ela não era simplesmente uma convidada, ela era uma amiga íntima. Por que convidado? Convidado não vai saber desses perrengues que acontecem no bastidores, só os íntimos vão saber o que acontece nos bastidores. Maria, sabendo quem ela era, né? O chamado dela, mas acima de tudo, quem era aquele que ela tinha gerado, Jesus, e o poder, todo o poder que ele tinha, o que ela fez? Ela pegou a informação e foi diretamente lá falar com Jesus, né? E o que ela falou? Eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus lhe disse para o filho, eles não têm mais vinho, ou seja, acabou o vinho do casamento. O que ele respondeu? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu já vi várias versões e eu acredito piamente que a palavra se revela a cada um da maneira que Deus quiser, né? A gente não vai julgar como Deus falou comigo ou como Deus falou com você com a mesma palavra, né? O lindo do evangelho é isso. Muitas pessoas falam, nossa, como o Senhor Jesus foi ríspido com a mãe, porque tem que honrar a mãe, etc. Só que ali, da mesma maneira que ela falou com ele, ele respondeu a ela. Porque ela não estava falando uma mãe que fala com o filho, ela estava falando uma mulher que vai lá e sabe com quem está falando. E ele ali respondeu, mulher, não tenho, que tenho eu contigo, né? Como é que você vem me pedir isso? Não é chegada a minha hora. Aí começa o ensinamento. Naquele momento, eu imagino a cena, isso é a coisa do teatro, né? E como Deus fala comigo, eu sou totalmente cenográfica, eu imagino todo o contexto. Eu imagino Maria saindo dali com aquela informação que Jesus, a maneira como Jesus falou com ela. Naquele instante, ela entendeu algo. E agora eu vou falar de uma forma poética, imaginando ela, tá? Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu achei que eu podia resolver isso? Por que eu achei que eu podia, as pessoas virem falar comigo e eu ir falar com Jesus, com Deus, com o Deus Filho? Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. Então, quando ela entendeu
que não adiantava as pessoas virem pedir para ela deu para mim o grande ensinamento. Olha, vai lá com ele, diretamente com ele, ou seja, não adianta vir comigo, não adianta falar para mim, vai diretamente lá com Jesus e tudo o que ele te mandar fazer, faça. Ou seja, ela deu não adianta vir com ela. Eu sou Maria, eu sou agraciada, eu sou a mãe do Filho de Deus, mas não adianta vir comigo. E outra coisa, tudo o que ele te falar para fazer, obedeça. O próprio Jesus, a gente vê mais para frente, que ele fala que ama ele, não aquele que fala dele, que conhece ele, mas aquele que obedece às suas palavras. Então, no começo da minha conversão, esta passagem de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, foi um divisor de águas para mim, porque eu me despojei e entendi que não existia outra maneira de eu chegar a Deus Pai se não fosse através de Jesus e através de uma obediência à palavra dele, né? Então, eu queria compartilhar, sentir no coração de compartilhar um pouquinho do início dessa minha caminhada, né? Já vivi muitos, eu poderia aqui falar muitos e muitos e muitos testemunhos, mas eu quero contar algo que eu tenho vivido do ano passado para cá, começando a falar de um versículo que diz o seguinte: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, crede em seus profetas e prosperareis. Ano passado, eu estava em um evento e tinha uma preletora de fora do Brasil, e ela não sabia quem eu era, imagina, uma americana, tudo, e ela tem o dom de profetizar pelo nome, Deus abre a visão dela assim, de uma maneira espetacular. E ali, na ocasião, ela me entregou 2 palavras assim, que aos olhos humanos, aos olhos da nossa, você foi honrada, nossa, que maravilhoso. Depois, quando as coisas aconteceram, a gente entende o amor de Deus e o preparo que ele nos dá. E por isso a gente precisa ficar sensível a ouvir a voz de Deus. A ouvir a voz de Deus. Neste ano, no começo de 2022, eu já tive várias vezes nódulos na mama e etc. Eu tinha descoberto um nódulo e fui fazer pelo SUS, porque o meu plano de saúde é de fora de São Paulo, é de Manaus, e eu achava, olha só, o povo parece por falta de entendimento, né? Eu achava que não aceitava em São Paulo, porque é lá onde minha família mora, em Manaus. E fui para atendimento para o SUS. Fiz uma biópsia, fiz mamografia, a mamografia não deu nada, eu peguei a mamografia e a biópsia foi direto para o médico. E o médico não me ligou, a gente demora meses para conseguir marcar uma consulta, né? Infelizmente, a demanda é maior do que as pessoas, né? Grande é a seara, poucos são os trabalhadores, vamos falar assim. E como a minha mamografia não tinha dado nada, eu descansei. Veio esse evento, um pouco depois disso. Qual tinha sido a palavra que ela tinha me entregue? Primeiro, ela falou sobre o meu chamado, ok. Depois, uma segunda vez que ela estava ministrando, ela começou a falar um nome de um garoto. E assim, o meu filho, eu tenho um filho, ele não mora nem no Brasil, ele mora nos Estados Unidos há muitos anos, ele é casado e etc. E eu já fiquei assim, porque como ele mora muitos anos fora, até a pastora que estava traduzindo falou para ela: Lucy, você tem que ser mais específica, porque esse nome aqui na igreja tem um monte. E ela falou assim: daqui a pouquinho eu volto a falar. E continuou falando, entregando palavras para outras pessoas. Eu fiquei quieta, eu estava do outro lado, escondidinha atrás. De repente ela começa a voltar e começa:
Tiago relacionado a Alessandra. Pronto. Daí quem me conhece sabe que eu tenho um filho chamado Tiago, começou a rir. Alessandra, pastora Lê, de novo, você, porque era a segunda palavra que ela estava me entregando. Daí ela começou a falar sobre o meu filho, que era para eu ficar tranquila, que não era para me preocupar com ele, que era para deixar ele lá, que ele sempre ia ter Deus no coração, que ele era um escolhido. Não se preocupe, deixa ele lá, deixa ele viver sua vida, fica tranquila, Deus vai prosperar ele, vai elevá-lo, fica tranquila. Daí começou a falar também de, assim, você sabe que médicos não acreditam em milagre, porque o médico tem muita ciência, então ele raciocina muito. Então, quando acontece, ele fica assim. Ela vira para mim e fala, e na sua família tem médicos. Meu pai é médico, meu irmão é médico, meu tio é médico, meu primo é médico, todo mundo é médico. Falei assim, mas Deus vai fazer um milagre e vão ter que acreditar em Deus. E começou a falar, assim, olha, me deu uma caneta, falou assim, olha, Deus vai te entregar um livro que você vai escrever, tenha sempre um caderno do seu lado e vai anotando, mesmo que não faça sentido, esse caderno você pode escrever nele dias, meses, mas até anos. E eu quero ter, ou seja, ela mora fora, eu quero ler esse teu testemunho. E foi assim, né? Quer dizer, foram palavras, a primeira do chamado, tudo palavras maravilhosas. Acho que passou uma semana do Mussis, meu filho me liga, a esposa dele, né, grávida da minha netinha, só os dois morando lá nos Estados Unidos. Mãe, rompi o ligamento do joelho jogando futebol. Era começo de novembro. Como assim, filho? Ai, rompi o ligamento, vou ter que fazer cirurgia. Não sei se você é mãe, Dani, mas toda mãe, né? Imagina o filho Eu sou mãe. falando que vai fazer uma cirurgia. Qual é a gente já fica com o coração pequenininho, fica com o coração pequeno, não, já tem que ir para lá, já vou para lá, e etc. Nesse tempo, eu fui conversar com uma amiga minha, que ela é vice-prefeita da cidade, da minha cidade aqui, a Rosália, e conversando com ela, me veio a questão da minha saúde. E eu me lembrei que não tinham me dado retorno sobre o meu exame. E eu fui tal, não sei o que, marquei para retornar no médico. Quando eu retornei no médico, o médico do SUS não tinha nem aberto a minha biópsia. Ele tinha pego e não tinha aberto. Nisso, eu tinha ligado para o Hospital Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo e tinha lá uma opção de nódulo. Falei com a minha família, com meu pai médico, falou, não, filha, a gente paga, vai lá na BP e tá tudo certo. E eu marquei. Então, saí do médico do SUS e fui para a BP. Quando a médica olhou, ela já ficou com os olhos arregalados. Não, você vai descer agora, vai fazer biópsia, vai fazer os exames e tal, não sei o quê. Eu já fiquei alarmada. Falei com meu pai, com a minha mãe, desci, fiz todos os exames. E tinha que aguardar o resultado dos exames. Sairia no dia 25 de novembro. Meu filho marcou a cirurgia dia 21 de novembro. Mas eu estava com aquela palavra, não se preocupe, porque a primeira coisa que eu queria fazer era viajar, ir. Quando foi no dia 17 de novembro, eu recebo uma ligação do meu irmão, que meu pai tinha sofrido um AVC hemorrágico. Um AVC hemorrágico com 95% de chance de ir a óbito. Mas eu tinha uma palavra. Crede no Senhor teu Deus, estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Eu me lembrei da palavra. Me lembrei da palavra quando meu filho falou que tinha que fazer a cirurgia. Me lembrei da palavra quando eu tinha falado do milagre de médicos. O meu pai, como médico, ele sofreu AVC dentro do hospital. Ele estava dentro do hospital. Ou seja, então ele teve atendimento imediato. Em 6 horas ele já estava fazendo a cirurgia.
Nesse tempo, antes de fazer a cirurgia, ele aceitou Jesus ali. Antes de entrar para a cirurgia, o meu irmão médico é batista, foi lá, aceitou Jesus. Meu pai foi para a cirurgia. Depois disso, ficou 33 dias em coma, né, na UTI. Nisso, a minha família também queria que eu fosse, porque não era garantia que meu pai fosse ficar vivo. Mas, no meu coração, eu ouvi uma voz: você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. Veio a cirurgia do meu filho e meu pai lá, entre a vida e a morte, não tinha notícias de como estava a cirurgia do meu filho, a minha nora sozinha com ele, grávida de 8 meses, 7 meses. Meu Deus, quanto processo. Tudo junto. Daí, eu entrei no carro, teve um momento eu estava fora, estava no meu evento, entrei no carro, comecei a orar, a chorar na presença de Deus. Eu falava: Senhor, eu queria estar lá com meu filho e não posso. Queria estar lá com meu pai, minha família e não posso. E tenho que estar aqui. Né? Eu estava, na minha carne estava angustiada. Daí o amado Espírito Santo falou assim: eu sei disso. Eu sei que você queria estar lá. Só que nunca esqueça que eu sou um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Eu estou lá com seu filho, eu estou lá com a sua família e eu estou aqui com você. Naquele momento entrou uma paz no meu coração, porque às Glória a Deus. vezes, no momento da aflição, você esquece da sua maior arma, que é a palavra de Deus, né? Mas glória É a Deus que verdade. nós temos o Espírito Santo que nos faz lembrar, né? Que nos traz a memória. Daí, dia 25, eu recebi o resultado: câncer de mama, né? Câncer de mama. E daí começou um outro processo. Mas descobri que o meu plano de saúde aceitava na Beneficência Portuguesa. Num primeiro momento, todo mundo queria que eu fosse para Manaus. Não, vai para Manaus, porque ninguém vai poder ir para aí, porque todo mundo está cuidando do papai, porque daí fica o mesmo médico, já fica todo mundo junto e tal. Mas a voz de Deus falava que eu tinha que ficar aqui. Daí, quando mandei todos os meus exames lá para Manaus, daí os médicos lá falaram: não, no caso dela, é melhor fazer em São Paulo. Daí entrei naquele processo de esperar a cirurgia, entrei naquele processo de fazer um monte de exame, né? Num cenário assim, meu filho sozinho com a minha nora lá nos Estados Unidos, fazendo, né, sem poder mexer a perna e tal, o meu pai na UTI e eu tendo que me preparar para uma cirurgia. Descobri que a cirurgia seria de retirada total da mama esquerda, né? Que eu iria retirar. Porém, ainda neste começo, na verdade, no dia 25 de novembro, quando eu descobri, eu estava com uma amiga minha, quando a médica falou que era câncer de mama, de verdade, a primeira coisa que veio no meu coração foi: que privilégio. Que privilégio ter Deus. Eu fiquei imaginando tudo o que eu estava passando naquele momento sem Deus. Como seria? Terrível. Entendeu? Não dá para imaginar. Porque quando eu cheguei em casa, eu ainda tive que fazer um call com a minha família e falar do câncer e falar para eles: fiquem tranquilos. Deus está no controle. Não precisam fazer nada, vamos só orar. Né? Por quê? Porque minha família tinha que cuidar de lá. Meu filho não podia vir. Minha nora grávida. Quer dizer, ou seja, eu precisava entender não o porquê, mas sabendo que quando Deus tem uma promessa, ele te sustenta no processo. E começou a minha jornada ali, porque né, tinha que eu dependia do plano de saúde autorizar tudo.
Ao mesmo tempo, eu tenho uma tia que mora umas 2 horas daqui, uma irmã da minha mãe, que era policial e ela tinha pego uma licença de 100 dias exatamente quando ela entrou de licença. Logo depois já veio o meu diagnóstico. Então veio a minha tia ficar comigo no começo e veio a minha cunhada Andréia. Também foi feito um consenso lá na família, quem viria para pelo menos na cirurgia estar comigo. Daí veio minha cunhada. Daí minha cirurgia estava marcada com um dia, foi remarcado, porque daí decidiram que ia ser retirada total. Acabei fazendo a cirurgia no dia 22 de dezembro do ano passado. E eu me lembro que quando eu estava indo lá para o centro cirúrgico, né, nesse dia 22, foi no mesmo dia que meu pai estava saindo da UTI, né, que eles chamam, começa o desmame, começa a ser desmamado, né, para ir vendo, e ele estava começando a responder a esse desmame. E eu já tinha feito outras cirurgias e estava sendo a primeira vez que eu estava fazendo uma cirurgia onde eu ia para o centro cirúrgico acordada, porque sempre dava um remedinho lá no quarto e já ia desacordada. E eu fui acordada. E a equipe era só de mulheres e jovens, né? A doutora Brenda, a doutora Dani e toda a equipe. Quando eu cheguei lá, era o centro cirúrgico número 7. Quando eu olhei lá, eram 7 mulheres que estavam lá, né? E daí, claro, que eu estava um pouco de nervosa, o que eu fiz? Eu vou adorar ao Senhor. E fiquei. E foi tão engraçado, né? Até a minha pastora, depois que eu contei para ela, não tinha uma música mais calminha, porque eu ficava assim, ó. E ninguém sabia o que eu estava fazendo. Tava assim. Na minha mente, qual foi o louvor que veio? Para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, para todos os lados. Sou abençoada. E eu ficava assim, daí até a médica me cutucou, tá tudo bem? Eu falei assim, é porque eu tô cantando louvor, tô abençoando tudo. Daí cantei para elas ali no centro cirúrgico, veio a anestesia e apaguei. E ali a médica foi muito usada por Deus, a doutora Brenda, porque eu fiz a reconstrução de uma maneira, ela foi muito usada para coloquei 100% de silicone na minha mama esquerda e tive que colocar um pouco na mama direita. Enfim, daí começou o processo de recuperação, a minha norinha teve que ir embora, mas eu tinha a igreja, né? Os irmãos, os meus pastores, a minha igreja, aqueles que sabiam, além de interceder, estavam também, né? Tem uma pastora que é muito amiga minha, a pastora Andréia, fazia baldes de sopa para mim, faz até hoje ela manda marmita, comidinha. E eu comecei um processo. Aí você termina a cirurgia, né? Termina a cirurgia. Nisso também, a minha neta nasceu. Eu falo que foi o sorriso que Deus mandou no meio dessa aflição toda. E só que, pós-cirurgia, eu fiz de novo a biópsia e veio outro diagnóstico. O tipo do meu câncer tinha um negócio chamado HER2, que é um pouco mais de agravante. Sendo que com esse HER2, obrigatoriamente, eu teria que fazer quimioterapia. E o meu cabelo, gente, vocês vão ver aí na tela, o meu cabelo era na cintura, né? Eu tinha um cabelo enorme. E a médica, a doutora Grazi, junto com a doutora Veridiana, eles foram muito claros, né? Só que você vai ter que cortar o seu cabelo, porque vai cair. Eu acho que foi nesse momento que caiu a ficha, sabe? Que me deu o maior impacto. Que eu chorei, né? E fiquei com impacto. Daí fui para casa, avisei minha família. De novo começou, mas não é melhor você ir para Manaus, fazer a quimio lá, porque vão ser 3 meses, 12 sessões, 12 semanas, porque a mesma equipe de enfermeiros que está cuidando do papai vai cuidar de você também, mas Deus falava que tinha que ser aqui, né?
aquela que eu tinha que ficar aqui. Não, não vou, não vou, não vou. Você não vai vir, seu pai? Não, não vou, não vou, não vou. Não podia me mexer. Por quê? Porque Deus assim falava. E fui, né, com uma amiga minha, fui até o apóstolo Devi, que foi, perguntou se ele podia cortar meu cabelo, ele cortou com uma navalha, fiz lá o corte, mas, ao contrário do que eu imaginei, foi um alívio, né? Cortei bem curtinho aqui assim, Chanel. Isso foi no dia 3 de fevereiro desse ano, de 2023, e eu ia começar a químio dia 6. Eu tinha ido na médica dia 31, no aniversário da minha mãe, quer dizer, o presente de aniversário que eu dei para minha mãe foi dizer para ela que eu ia fazer a químio, né? No bom sentido, tô brincando, mas... e assim, a médica falou que eu tinha que começar o quanto antes, só que o plano de saúde poderia demorar 15 dias. E eu falei, não, é dia 6? Nós vamos começar dia 6. E Deus fez algo lá que eu consegui todas as papeladas para começar a minha quimio no dia 6. E eu estava me preparando para ir, né, para a quimio, ansiosa, porque a gente ouve falar em quimioterapia, em câncer, e passa mil coisas. O natural, né, a carne milita contra o espírito, passa mil coisas na nossa cabeça. Só que quando eu estava indo para a quimio, eu tomei ali uma posição. Eu falei assim, para cada químio que eu fizer, eu vou ter uma palavra, eu não vou sozinha tomar a químio. Eu vou ter uma palavra para cada uma delas. Sem perceber, eu estava ressignificando o sentido da minha químio. Eu não queria olhar, eu estava trocando de olhar para o natural, para a químio, e me apegar na palavra, que são essas daqui. Então, eu tirei a primeira palavra, né? Eu tinha uma palavra rema para esse tempo todo, mas a primeira palavra que eu tirei foi lá em 1 Pedro 5, 6 e 7, que fala: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no seu devido tempo ele vos exaltará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ali, como o Senhor me mostrava, filha, às vezes até para se entregar e confiar em mim, você precisa se humilhar. Porque humilhar aqui é confiar. Se humilha, reconhece que não depende de você, só depende de mim. E eu me via como uma filha amada, me ajoelhando, né, aos pés do Senhor, ali ele sentado no seu trono da graça, e eu assim, encostada nos seus joelhos, e ele fazendo assim no meu cabelo. E ali naquele momento, eu lançando sobre ele toda a minha ansiedade, tudo aquilo que meu coração insistia em estar aflito, todo o medo, todo o pensamento, tudo aquilo que poderia me deixar apavorada ou preocupada, lançando sobre ele, né, toda a minha ansiedade, com a certeza que ele estava cuidando de mim, que ele cuidaria de mim, porque ele já tinha me falado que o Pai, ele, Deus Pai, é quem estaria segurando a minha mão nesse tempo e estaria cuidando de mim. E daí, naquele momento, eu comecei esse trajeto da quimio. Então, eu chegava ali no hospital, eu ficava 1 dia, 2, 3, 4 dias. Eu não tive efeito colateral. Eu não tive enjoo, não tive nada, tinha fadiga. Claro, eu sabia que eu estava passando por um processo, mas a minha gratidão começou a ser maior do que todas as coisas, porque eu sabia e sei e reconheço que Deus é misericordioso. Deus derrama da sua graça e Deus derrama da sua bondade sobre nós. E eu chegava naquele hospital e eu comia tanto que tinha dia que eles me davam 4 refeições no dia. Eles já sabiam: Alessandra, já vem comida para você. Engordei 13 quilos, tá? E eu fui vendo nesse período e fui me fortalecendo e me agarrando nessa palavra do Senhor.
Nesse tempo, meu pai foi melhorando. Claro, ele tem as sequelas de tudo isso, mas eu consegui ressignificar. Eu continuo fazendo o tratamento, como eu falei, eu tenho tipo HER2, eu terminei a quimioterapia, com a graça de Deus, eu consegui usar uma touca congelante, o que preservou em 60% do meu cabelo, caía, mas preservou pelo menos 60% do meu cabelo. Ele já está grande, já está começando a ficar volumoso. Hoje eu faço um outro medicamento chamado Herceptin a cada 21 dias e tomo o comprimido, que é protocolo, Aromazin, todos os dias, e tomarei durante 5 anos, e tenho o controle, faço o controle a cada 3 meses. É fácil, gente? Não é fácil. Nesse tempo ainda, quando eu terminei minha químio, o meu irmão mais velho, câncer de intestino. Cirurgia às Meu pressas, Deus. tirou um câncer de intestino desse tamanho. Enfim, Deus tem fortalecido a minha mãe, com o marido e 2 filhos com câncer, né? É verdade. Essa é a bondade de Deus. Mas a gente tem visto a graça sobre graça, a bondade sobre bondade. Glória a Deus. Eventualmente o coração fica aflito? Fica, porque nós somos seres humanos e a gente não pode mentir, porque se a gente mente, a gente esconde em algum canto e isso depois vai virar trauma. É verdade. A gente tem que falar, mas a gente nunca pode esquecer das promessas de Deus. Fiel é aquele que prometeu. E por que ele permite? Para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Hoje eu posso vir contar esse testemunho para você. Hoje eu posso compartilhar com outras pessoas que me procuram, que estão começando o processo, ensinando e segurando na mão delas para que elas comecem o processo da químio, de tudo, segurando na mão do Senhor, se apegando na palavra de Deus, sendo fortalecido no Senhor, sabendo que Ele é fiel nas suas promessas, que nenhum dos seus planos, como Jó falava, né? Jó 42, 2, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, assim, eu me agarro nessa palavra, eu tenho uma família que se uniu mais na dor, mais ainda, eu tenho uma igreja maravilhosa que me sustentou em oração, que me sustentou, inclusive, financeiramente, que me sustentou e me sustenta como meus irmãos e meus pais espirituais, né? E a gente segue confiando em Deus, sabendo que aquele livro que é promessa sobre este tempo, eu vou poder escrever, vou poder compartilhar, e ele certamente vai poder ajudar muitas e muitas pessoas. Amém, nós cremos assim. Que testemunho impactante. Saber que há onde recorrer na hora da dor. Buscar e chamar o Senhor, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. É isso que a palavra nos declara. E quando você traz a palavra para a sua vida, o Senhor fala que Ele zela para cumprir a palavra dele. Você ganha um respaldo espiritual de Deus. Está ali cumprindo a palavra dele na sua vida. Pastora, muito obrigada de coração por compartilhar conosco tantos testemunhos edificantes de fé, de ressignificação, de entender que há um tempo, há um propósito para todas as coisas. Eu queria aproveitar e já te ouvir as suas considerações finais, um versículo que você queira deixar para quem está nos ouvindo. Amém. Vamos lá, de Josué 1:9. Eu não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas e nem te apavores, porque o teu Deus, o Senhor, é contigo por onde quer que andares. Deus, Ele está com você. Dependa dEle, confie nele, busque Ele, porque Ele quer ser achado de você. Esse é o tempo. Se una a pessoas que têm a mesma fé, que vão te dar a mão, que vão te levar mais próximo de Cristo. Nem eu nem você nascemos para andar sozinho. Abra seu coração para as pessoas certas e, principalmente, confie que o Senhor é aquele que faz muito além do que pedimos ou imaginamos. Amém?
Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Você que está nos assistindo e ficou até aqui, coloque aqui, eu sou um escolhido nos comentários e entenda, talvez hoje você não está desfrutando do propósito do Senhor, mas o processo, como fala o apóstolo Paulo, essa leve, momentânea tribulação está produzindo um peso de glória que hoje você não está entendendo, mas no futuro você vai entender e o seu testemunho vai alcançar muitas pessoas para o reino de Cristo. Quero agradecer mais uma vez a pastora, a você que nos ouviu até aqui. Deus te abençoe e lembre-se, você é um escolhido. Amém. Amém.